noite. Vocês conseguem me ouvir assim, né? Sim. Então vamos tirar. Isso, um tiquinho. Quando você estiver baixo, vocês já ficam, tá bom? Vamos começar a falar. Se você quiser chegar mais pra frente. Cobertura, precisa do microfone. Então vamos lá. Então a gente não pode ficar ali? Então não pode ficar ali, né? Então, porque tá. atrapalha. Eu queria ficar ali. Boa noite. Então a gente vai abrir agora a última sessão do evento em comemoração ao Dia do Jornalista. Acho que essa aqui já é a 5ª edição, a gente começou a fazer durante a pandemia, então todos os anos a gente tem esse evento e a ideia é trazer profissionais de jornalismo que estão no mercado aí já há algum tempo. Né, em alguns casos bastante tempo, em outros para conversar com vocês e contar as experiências, tá? Então é um evento que a gente acha muito importante, né, para vocês que escolheram essa profissão. Eu falo para os meus alunos que sem jornalismo não há democracia, né? A gente apanha, os pais falam, vai fazer outra coisa, menino, né? Seus pais falavam isso? Falavam, né? Vai fazer direito, né? Graças a Deus que eu fui fazer alguma coisa. Algo. E a ideia então é trazer gente para conversar com vocês, tá? É um grupo pequeno, é um bate-papo. Eu vou pedir para cada um dos palestrantes falar aí por uns 20 minutinhos, né? E depois a gente vai abrir para vocês perguntarem, tá? Então a ideia é que a gente possa ter essa troca. Agradeço muito a presença aqui dos nossos convidados, a Fabiola Pérez. Fabiola é repórter do UOL. Já foi nossa aluna aqui, se formou aqui com a gente no Mackenzie, então é uma alegria receber. Foi minha aluna faz tempo, é uma alegria recebê-la aqui. Marrei Vale Júnior, né? O Marrei foi meu colega, foi meu veterano de Unesp e fazia muito tempo que a gente não se via, então eu sempre quis convidá-lo, porque eu vejo as coisas que ele faz, as reportagens, vejo o nome dele e falo, Marrei. E trabalha na Globo, produtor de reportagens especiais, né? E então aceitou hoje também conversar com vocês. Agradeço muito também a sua participação, Marrei. Eu vou passar a palavra. Então, vocês combinaram que a Fabiola vai ser a primeira, é isso? Pode ser. Vai, Fabiola, para a fogueira. Fabiola que já é da casa? Exatamente. Abre essa porta para nós. Então, tá bem. Vou passar a palavra para a Fabiola. Fabiola, fique à vontade, conta um pouquinho da sua trajetória, o que você fez de mais legal, tá? 20 minutinhos aí, tá bom? A ideia é conversar com eles aqui. Oi, gente, boa noite. Todo mundo tá me ouvindo bem? Bom, queria agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês nessa noite chuvosa, para ouvir um pouquinho e para conversar um pouco com a gente sobre as nossas experiências, as experiências de vocês. Então, acho que vai ser uma troca bem interessante essa noite. Queria agradecer o convite da professora Denise, como ela comentou, ela foi minha professora aqui. E eu fiz o meu trabalho final exatamente desse lugar, nesse auditório, então esse é um espaço muito marcante para mim. Enfim, é um prazer para mim estar dividindo essa mesa e participando dessa semana de jornalismo. Bom, vou me apresentar rapidamente, contar algumas coisas e acho que depois no momento da conversa a gente pode tirar dúvidas e ver coisas que a gente pode aprofundar depois. Eu me formei aqui pelo Mackenzie em 2009, já faz bastante tempo, mas o tempo passa rápido e a gente vai fazendo um monte de coisas nesse período que a gente nem percebe. E a minha primeira experiência não foi em redação, embora toda a minha vida depois dessa primeira experiência tenha sido em redação. Eu comecei a trabalhar numa empresa de revistas customizadas e isso me trouxe uma experiência bem interessante do ponto de vista do texto, né? Então, muita gente que hoje conversa comigo fala, mas eu não estou trabalhando em redação, será que eu vou ter oportunidade de entrar no mercado? É um mercado um pouco mais restrito? E eu costumo falar que sim, que a gente tem que insistir em algumas oportunidades justamente para que a gente quebre algumas barreiras iniciais aí nesse mundo pequeno que é o nosso mundo, o universo do jornalismo. Depois desse primeiro momento, aí sim eu comecei em 2010, comecei trabalhando no portal Terra, participei da cobertura das eleições, da cobertura política em 2010 e foi uma cobertura muito marcante, foram eleições estaduais e presidenciais, então já tive contato com aquele ambiente da redação, a correria, o dia a dia do jornalismo online, isso foi muito marcante, porque a internet tem um ritmo
próprio. Produzir notícias na internet não é algo que, num primeiro momento, a gente tem muita familiaridade, porque a gente realmente tem que seguir o ritmo dos acontecimentos, né? E eu sempre tive essa experiência em coberturas ou políticas ou em coberturas de cidades, né? Que esse grande guarda-chuva de cidades engloba segurança pública, administração pública, zeladoria, gênero, justiça, violência. E, bom, ao longo do tempo eu comecei a trabalhar bastante com segurança pública, depois vou contar um pouquinho mais e temas relacionados à violência, até a minha última experiência agora, que foi... Agora, nesse exato momento eu estou de férias, mas antes de entrar de férias eu fui para Israel, fiquei 10 dias lá fazendo essa cobertura do conflito entre Israel e Hamas, e foi algo extremamente transformador, né? Então, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando, depois de 2010 passei então um ano imersa numa cobertura eleitoral, que por si só é muito complexo, e depois depois tive a oportunidade de trabalhar no jornalismo impresso na revista Isto É. Passei 6 anos trabalhando lá. Os meus 2 primeiros anos foram cobrindo economia, finanças pessoais. Era assim, uma vaga bem porta de entrada mesmo, que todo repórter iniciante precisa passar, fazendo funções assim que são mais relacionadas ao dia a dia. E aí, de repente, eu comecei a trabalhar na editoria de comportamento, que na época englobava também a editoria de segurança pública. E aí eu tive que fazer a minha primeira matéria sobre violência, sobre organizações criminosas. E aí eu gostei muito de entender melhor aquele universo. Estava trabalhando com isso e cada vez mais tentando aprender, tentando saber como funcionavam as organizações criminais. E aí foi uma matéria atrás da outra, né? Quando você começa a cobrir uma coisa, é muito comum, a gente vai se aprofundando, vai ali mergulhando mesmo nos assuntos. E foi assim que eu comecei a cobrir sistema prisional, segurança pública, violência, e sempre eu trago uma perspectiva de gênero, porque enquanto mulher, e aí a gente pode depois falar mais sobre isso, tem várias camadas, né? A questão do gênero é um marcador muito importante para mim. Então, a gente vai ver que durante a minha fala eu vou trazer várias vezes essa questão de como ser mulher te permite alguns olhares diferentes nas coberturas, especialmente quando a gente fala em segurança pública. Bom, depois eu passei mais 5 anos trabalhando na Record, no portal R7, e aí eu fui de repórter a editora de cidades também. Então, mais uma vez, trabalhando com segurança pública como tema principal, mas aí estando de olho em todos os assuntos quentes que acontecem, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, porque é isso, o jornalista não desliga em nenhum momento, e principalmente quando você trabalha com temas relacionados à cidades, né, que a gente... Para vir até o Mackenzie, por exemplo, eu peguei chuva, daí eu fiquei pensando, nossa, deve estar tudo parado, daí você tem que ficar de olho no trânsito, tem que ver se o viaduto vai cair ou não vai. Então, coisas que acontecem, né, que a gente tem que estar o tempo todo atento. Em 2019, quando eu já estava trabalhando na Record, foi o momento em que eu decidi me aprofundar um pouco mais nessas questões, porque enquanto jornalista a gente fica muito focado em alguns pontos, como por exemplo, a busca pela audiência, alguns campos do conhecimento, mas eu fui buscar uma formação complementar e aí eu fui fazer o mestrado, hoje eu faço doutorado, fui fazer o mestrado em Ciências Sociais, para que eu pudesse entender um pouco melhor o cenário de criminalidade, as questões de gênero, questões raciais também, que eu acho que hoje é impossível você exercer o jornalismo em grandes redações ou em redações independentes sem que a gente tenha essa bagagem, né? Essa bagagem do jornalismo contra-hegemônico, do jornalismo que se preocupa de fato com os direitos humanos, e isso é algo que eu tento olhar no meu dia a dia de trabalho, independentemente do veículo que eu esteja. Não é algo simples, é sempre uma disputa, uma briga, uma batalha que a gente acaba comprando como jornalista, mas eu acho que isso tudo faz parte do processo, né, da nossa escolha de fazer o jornalismo. E aí, então, eu estudo, além de trabalhar no dia a dia da redação, eu também faço hoje doutorado, eu pesquiso o sistema prisional, estudei meninas internadas em unidades do sistema socioeducativo aqui em São Paulo, e hoje eu estou me aprofundando mais na comparação entre meninas e mulheres do sistema prisional.
Bom, e aí no último ano, no dia 9 de janeiro, eu nunca vou esquecer porque foi um dia depois do dia 8, que foi uma turbulência, só que todo jornalista lembra o que estava fazendo no dia 8 de janeiro. Eu comecei a trabalhar no UOL, de novo em reportagens especiais, e aí vieram as coberturas também, como sempre, continuo focada nos temas de segurança pública, violência e gênero, mas com um olhar também para questões políticas, né? E isso é muito interessante porque te permite estar em contato com temas diversos. Um desses temas foi justamente, eu estava aqui comentando com eles que essa experiência de viajar para Israel, ela veio justamente de um plantão que eu estava fazendo no dia 7 de outubro do ano passado. Eu estava na rua fazendo uma outra cobertura do caso daqueles 3 médicos que foram atacados, baleados no Rio de Janeiro. Um deles foi morto. Eu estava no meio dessa cobertura, estava participando ali, fazendo a cobertura de um velório, que é algo difícil por si só. E aí a minha editora me pediu para retornar para a redação, porque a gente precisava de mais suporte para a cobertura de guerra. Então, a gente não tinha ainda, era um sábado de manhã, a gente não tinha dimensão do que era aquele ataque do Hamas naquele momento, né? Então, meio sem saber o que ia acontecer no resto do plantão, eu voltei e aí comecei a acompanhar os primeiros pronunciamentos que tiveram no dia, né? E fazer contato com as primeiras fontes. Então, desde o dia 7 de outubro, eu acompanhei até esse ano, até o comecinho de fevereiro desse ano, eu acompanhei tudo da redação. Fiz contato com pessoas, com palestinos, fiz contato com israelenses, ouvi versões diferentes, entendi como é que a guerra altera a rotina, como que a guerra viola os direitos humanos, sobretudo de mulheres e crianças, né? Busquei falar com pessoas que estivessem ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, nos territórios atacados também. E aí, eu estava comentando aqui que surgiu esse convite, foi um convite feito por uma entidade ligada à divulgação da cultura israelense, fez um convite para as principais redações do país, e aí a gente teve essa oportunidade de viajar. Eu fiquei 10 dias em Israel, me locomovendo entre Tel Aviv e Jerusalém. Chegamos muito perto da faixa de Gaza, a gente chegou a 2 quilômetros da faixa de Gaza, então assim, foi uma experiência muito marcante. E a gente foi visitar os kibbutz. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas kibbutz são comunidades administradas coletivamente, né, como se fossem condomínios fechados que tem ali uma administração coletiva. E muitos foram atacados no dia 7 de outubro. A gente pôde refazer essa trajetória que os membros do Hamas fizeram, né, durante os ataques, e também chegar bem perto da faixa de Gaza. Eu estava em contato o tempo todo com o embaixador o embaixador do Brasil na Cisjordânia, para me dar suporte nas informações. Hoje, jornalistas não conseguem entrar na faixa de Gaza sem autorização do Exército de Israel. Pelo menos na época que eu fui, né? Então eu fui no dia 29 de fevereiro e retornei por volta do dia 10 de março, né? Mas assim, parece que foram 10 dias, mas com a impressão de um mês lá, dada a imersão, né? Porque a gente acordava, eu e um grupo de 9 jornalistas, a gente acordava às 7 da manhã, já ia fazer roteiros pela cidade, né? Desde roteiros que eram mais turísticos, como por exemplo, conhecer Jerusalém, mas Jerusalém assim tá completamente diferente, é um local que ficou muito deserto, com uma presença ostensiva de soldados, né? E de pessoas do exército. Então você percebe assim a naturalização, né, da polícia ostensiva por todos os lugares que eu passei. As pessoas com homens e mulheres, né, porque em Israel o alistamento militar é obrigatório, então você percebe homens e mulheres portando fuzis e caminhando assim normalmente pelas ruas, né, sem que isso incomode assim a maior parte das pessoas. E aí, quando eu estava na faixa de Gaza, um dos momentos a 2 quilômetros de entrar na faixa de Gaza, muito perto, a gente estava visitando o local que aconteceu o festival de música eletrônica, né, que foi atacado. Hoje funciona um memorial lá, em homenagem às vítimas, tanto aos mortos quanto aos sequestrados. E aí é um local extremamente silencioso, né, como a gente pode imaginar, mas durante essa nossa visita a gente ouviu ao fundo um estampido, né, um barulho que parecia uma explosão, né, algo que
me arrepia, assim, só de lembrar. E a gente perguntou para os porta-vozes do exército que estavam ali acompanhando a gente o que era aquilo. E aí, meio desconversando, assim, ele falou: ah, não, isso é normal, tá vindo da faixa de Gaza, isso é normal. E assim, eu ouvi essa resposta de que aquilo era normal de muitas pessoas diferentes ao longo da viagem, né? Ao longo desses 10 dias, por exemplo, eu fui para o norte de Israel, que é a divisa com o Líbano. E ali também tem uma iminência de um conflito com o Hezbollah, né? Não aconteceram ataques pontuais, né? E o exército de Israel está extremamente preparado para que, se acontecesse conflito, eles consigam reagir, não ser pegos de surpresa, né? Então, a gente percorrendo a estrada, aquela coisa assim, meio que de filme, né? De um lado da janela do ônibus, eu olhava, era a Síria. Na janela da frente do ônibus, era o sul do Líbano, né? E aí a gente via uma fumaça de fundo, assim, da janela do ônibus, e aí as pessoas estavam explicando pra gente que era justamente os mísseis de Israel, os mísseis do Hezbollah, que Israel consegue interceptar, né? Então aí isso demarca todo o espaço aéreo. Tem alguns balões brancos também, que são balões do exército de Israel, que ficam fazendo monitoramento aéreo naquela região, justamente para poder monitorar possíveis ataques do Hezbollah. Então, assim, foi uma experiência muito marcante. Passar por esses locais foi muito transformador para mim enquanto jornalista. E eu estava comentando com a Denise agora há pouco, quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu me lembro de ter participado de uma semana de jornalismo, né, que a gente sempre participava, e comentei com uma amiga minha, eu assisti uma palestra justamente sobre cobertura de conflitos armados. E aí era uma cobertura uma palestra que estava sendo ministrada por um jornalista, um homem, e aí eu comentei com uma amiga minha: nossa, eu gostaria muito de ter essa experiência, né? Acho que muitos de nós já sonhamos com esse momento de fazer uma cobertura fora. E aí, quando eu tive a oportunidade de realizar essa viagem, depois de ter ouvido em várias redações pelas quais eu passei que temas de segurança pública, temas de guerra são temas muito duros e muito perigosos para mulheres, aquilo ficou muito marcante para mim, essa viagem. Então, é algo que eu me sinto muito realizada por ter feito esse trabalho e principalmente por poder dividir isso e falar sobre isso nos espaços que eu ocupo, né? Eu acho que a gente não pode deixar algumas normativas determinar a nossa trajetória, né? Então, queria também dizer que eu ouvi alguns palestinos também que, infelizmente, ainda estão numa situação muito precarizada, e já vou encerrar a minha fala só compartilhando um depoimento que me marca toda vez, que me impressiona sempre que eu falo. Quando eu estava em Israel, a gente, enquanto turista, recebia uma garrafinha de água, tipo essa aqui. E aí, quando você repara, porque assim, jornalista precisa fazer uma leitura atenta da realidade, né? Seja pela janela do ônibus, seja os folhetinhos que estão entregando pra gente. E aí, quando eu fui olhar no rótulo da garrafa, tinha uma bandeirinha com as cores da Palestina, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso. As garrafas de água distribuídas para os turistas em Israel, elas são águas produzidas em território palestino. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira reportagem que eu fui fazer era a história de vida de um palestino que tinha perdido tudo na cidade dele, em Khan Yunis, e estava em Rafah, né, que é na divisa com o Egito. E aí ele me contou que ele tinha que beber, que a primeira coisa que ele fazia quando ele acordava era beber água do mar, beber água salgada, para poder sobreviver. E tudo que ele fazia era ali, no mar, ele enchia, ele me mandou vídeos da família dele enchendo baldes de água para tomar banho, para cozinhar, para tudo. As mulheres, assim, só pra gente ter noção, elas usam como absorvente pedaços de tecido daquelas barracas que a gente vê nas fotos, né, que estão vindo de lá, só para dar a dimensão do que está acontecendo. E aí, quando eu me lembrei dessa água, dessa garrafa de água com a bandeira da Palestina, sendo que os palestinos não têm hoje o acesso a um bem tão básico, tão elementar, isso para mim refletiu toda a violação de direitos humanos que uma guerra impõe,
né? Então, esse palestino se chama Belal, eu já escrevi algumas reportagens sobre ele e eu venho dedicando as minhas últimas falas a ele e a família dele, porque são pessoas que a gente não tem uma noção, não temos a dimensão do que eles vêm enfrentando nesses últimos tempos. E eu acho que é para isso que a gente tem que trabalhar enquanto jornalistas, para contar esse tipo de história. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Fabíola. Vou passar agora a palavra, então, ao Marrei, para contar um pouquinho do que ele faz aí, o trabalho dele de produção, e depois a gente abre para o bate-papo. Bom, eu também queria agradecer a presença de vocês, agradecer a Denise pelo convite, tá? Estudei, como a Denise disse, eu estudei com a Denise há um tempinho atrás, na época que a gente usava máquina de escrever ainda, que eu acho que vocês não sabem nem o que é. Não, se a gente for contar as coisas da rolha aqui, mas eu queria agradecer e assim, a colega falou sobre a presença, estamos até sendo considerado VIP, você viu na garrafinha? Que chique. Somos VIPs aqui. Mas não somos VIP nada, porque jornalista rala pra caramba, viu? Não tem nada, essa VIPeza e chiqueza não existe, mas não existe. É legal, é uma coisa legal. Eu queria saber de vocês, por que vocês estão fazendo jornalismo, já que a turma é pequena aqui, eu quero saber um pouquinho de vocês, o que motivou. Se foi a mesma coisa que motivou há um tempo atrás, assim, há um tempinho que vocês nem tinham nascido. Por que vocês fazem jornalismo? Vamos começar com a... E você? Eu falo tão baixo assim. Eu sempre fui muito comunicativo também e eu sou apaixonado por história, então acho que encaixa muito os dois. Eu tenho pais jornalistas e eu acho que eu sempre tive essa veia de curiosidade que o jornalismo propõe e é necessário para ser um bom jornalista. Olha, fui uma pessoa gosta muito de comunicação, de investigativa, assim, então eu sempre vi que o jornalismo era a minha área, além de eu também gostar muito de esportes. Eu gosto muito de cultura e sempre quis fazer cobertura de show, de teatro e falar de música, peças que eu gosto de ver. Por conta da política e também do ato de informar. Eu acho isso muito bonito. O meu caso era porque eu fazia outro curso e eu estava procurando algo que tivesse relação, mas que fosse mais prático. Fazia letras, então eu queria algo relacionado, mas que fosse mais prático. E também porque eu sou muito curiosa, sempre fui muito, então eu sempre quis saber de tudo, enfim, eu acho que o jornalismo tem muito a ver com isso. Na real, eu sempre gostei dessa área, não é à toa que no início eu queria fazer um jornalismo mais voltado à cobertura de guerra, né, estudar as guerras de narrativas e tudo mais. E como eu não me vi nisso, apaixonado por esporte, fui para a segunda opção, que é esporte. Você é estudante, você pode falar também, ué. Fala, eu quero saber por que você quis fazer jornalismo. Bem, eu sempre gostei de escrever, de transmitir as minhas ideias para as pessoas. E eu gosto de conhecer novas realidades e gosto dessa ideia de transmitir essas realidades para outras pessoas. Eu nasci em um lugar de poucos acessos, então cresceu comigo uma vontade de sempre democratizar o acesso à informação, de sempre ter curiosidade e repassar para os meus próximos, para a minha comunidade, para as pessoas que estavam em volta de mim. E aí eu encontrei isso no jornalismo, encontrei não facilidade, mas encontrei o modo que eu posso transmitir informação para outras pessoas, sejam
quais elas forem, de um modo que eu possa me expressar e ainda me sentir feliz em minha profissão, sabe? Sentir que estava fazendo o meu dever como cidadã e como pessoa também. No meu caso, quando eu era criança, eu escutava muitos meus avós falando que jornalistas eram um exemplo de inteligência. E aí... tipo, eles assistiam muitos debates políticos, econômicos, aí eu ficava junto, assim, só pra ter um momento com eles. E aí eu ouvia assim, não entendia nada, mas entendia que eles eram inteligentes. Então, e naquele momento eu pensava... Tem que ser inteligente. Eu queria ser inteligente que nem eles, que eu não entendia, então... pra ser inteligente tem que ser jornalista. Aí eu fui gostando mais, aí... Uma vez na rua, um jornalista parou eu e minha mãe e acabou de fazer uma entrevista rápida ali e eu fiquei apaixonado. Aí eu fui. Eu escolhi o jornalismo porque eu enxergo que o jornalismo ele é um dever. Ele é como exercer a cidadania, que eu acho que muito que hoje em dia as pessoas tá em falta, né? Exercício da cidadania. E todos os meus ídolos, né, que eu gosto bastante, assim, escritores, sociólogos, filósofos, eu percebi que todos eles, em algum momento, foram jornalistas, né? Que essa percepção da sociedade, né, que motiva você querer contar para os outros injustiças, essas coisas, né? Então eu acho que tá no sangue, né? Tanto que muito tempo atrás eu já quis fazer jornalismo. Eu fui para a área eu fiz administração porque eu gostava um pouquinho de mercado financeiro, mas não. Dá dinheiro, né? Também, sim. Mas sabe, essas coisas que está acontecendo hoje na sociedade, assim, as pessoas estão mais ansiosas, depressivas e eu acho que o jornalismo ele pode mudar esse cenário. Então, mas nada te impede de você falar de mercado financeiro sendo jornalista. Também, sim. Te ajuda também. Também. E dá dinheiro, é uma área que está dando dinheiro também, né? Aliás, o jornalismo está mudando muito do que quando a gente começou lá atrás. Tá se ampliando assim, várias áreas, várias vertentes aí. Bom, eu comecei a estudar jornalismo porque eu estava na época de colegial, um pouquinho antes do vestibular, eu estava em dúvida se eu queria fazer publicidade ou jornalismo. Eu sempre escrevia razoavelmente bem e tal, mas minhas redações é aquela coisa, puxava mais para o humano, puxava mais para a questão de justiça social, de você discutir problemáticas, e era uma época que o Brasil... Não sei se vocês lembram da primeira eleição, vocês ouviram falar da primeira eleição em 89, do Collor com Lula. O Brasil estava efervescente, assim, estava todo mundo clamando por democracia. Então veio mais ou menos essa geração. E eu lia bastante, eu lia e escrevia bastante. Naquela época até eu falava, não, publicidade eu vou ficar vendendo margarina, eu vou querer fazer jornalismo, né? Que jornalismo eu vou fazer bem para os outros, tal, não sei o quê. Então, fui lá, eu prestei, e não tinha dinheiro naquela época, era de curso noturno que nem vocês, né? Fui lá, prestei, e só podia passar em faculdade pública porque não tinha dinheiro para fazer faculdade particular. Aí fui lá, tal, não sei o quê, prestei, passei no Unesp em Bauru, um pouquinho antes da Denise, fui lá, entrei para uma faculdade desconhecida, tal, não sei o quê. E assim, paralelamente a quando eu começo a estudar jornalismo, eu começo a traçar a minha carreira, né? De tipo, não, para ser jornalista e para eu sair na frente, eu tenho que começar a trabalhar. E também para sobreviver, porque eu não tinha dinheiro na época. A gente estava até comentando os tempos de dureza para sobreviver. Porque embora a gente não pagasse faculdade, tinha comida, tinha... O ônibus não, porque a gente pegava carona, a gente só andava de carona. Mas tinha comida a gente tinha que pagar. Quando não filava na casa da Denise, tinha que pagar. Porque a mãe dela tinha os produtos da Sica. Então a gente tinha que pagar, tá? Pagar comida, pagar ficar lá, né? Em Bauru. E aí tentei entrar na área assim o mais rápido possível. Aí a minha primeira oportunidade assim, de trabalho que a gente tem que agarrar foi de auxiliar de escritório. E eu não fazia nada. No auxiliar de escritório eu ficava só estudando, mas dava tempo de estudar e ver outras oportunidades de trabalho, né? Que na época não existia internet, não existia isso aqui que a gente ficava olhando, tinha que ver no jornal mesmo,
Ou falar, ô fulano, ô Beltrano, você conhece alguém e tal, não sei o quê. Aí me convidaram para um trabalho, para entrar a Bandeirantes. Na época, a TV Bandeirantes estava montando uma equipe lá em Bauru, onde a gente fazia a faculdade. E aí me convidaram para trabalhar. Eu falei, ô, beleza, tal, já entro na área, tal. O que eu vou fazer? Ah, você vai ser operador de VT. Alguém sabe o que é operador de VT aqui? Alguém sabe o que é videocassete? Então, o operador de VT, antes, quando você ia filmar, o negócio não era compacto assim. Apesar dessas estarem grandes. Era uma câmera, e acoplada à câmera, e é o lugar onde você colocava uma fita. Mas era uma fita desse tamanho, assim, que você gravava para televisão. Então eu ficava atrás do câmera só com a malinha ali e tal, não sei o que, iluminando e tal. Isso daí foi me dando uma base para saber o que é, qual que era a rotina e tal, mas estava perdendo muita aula. Falei, putz, não é isso ainda, pedi demissão, vou me lançar sorte, trabalhar. Daí fui estagiário no museu, na Secretaria de Cultura. Isso foi me dando base, tipo, porque meus textos eram publicados, na época, ainda se publicam tudo na íntegra, né? Meus textos saíam na íntegra no jornal, apesar de não estar assinado, eu sabia que era meu texto que estava ali, então eu poderia melhorar meu texto, eu poderia criar aspas, então foi me dando uma familiaridade com o jornalismo, falar, não, é isso daqui que eu quero mesmo. Então eu fiquei quase 2 anos trabalhando com assessoria de imprensa lá. Aí existia um trampolim em Bauru de uma pessoa que pagava muito bem. Ele tinha uma editora chamada Alto Astral, vocês já ouviram falar? Ainda existe, né? O João Bidu. Então era status, porque era o estágio que melhor pagava em Bauru. Mas o que a gente fazia? A gente escrevia horóscopo, a gente escrevia revistinha de horóscopo. E assim, era um sucesso, as revistas do cara eram um sucesso. O cara tinha uma tiragem, a editora Alto Astral chegou até a maior tiragem de revistas do país. Chamava era a Guia Astral, né? A Guia Astral era a que tinha a maior tiragem. E ali na Guia Astral também, eu passei pouco tempo ali, que eu estava já no 4º ano de faculdade, mas sempre tem oportunidade, gente. Fuça que sempre tem oportunidade. Aí a gente tinha que escrever não o horóscopo, a gente tinha que escrever o horóscopo, mas a gente também tinha que escrever coisas aliadas. Sabe aqueles testes que a gente faz, que todo mundo acha que é verdade e tal, não sei o quê? O homem dava 4 palavras positivas e uma negativa. E a gente tinha que criar um texto em cima disso aí. Então dava lá, comunicativo, bonito, não sei o quê, mas briga. Aí você tinha que criar, não sei o que lá, mas muito cuidado, você vai brigar em família. Você tinha que criar assim, a narrativa. Isso daí me deu uma baita experiência para você escrever. Exercício de criatividade ali, né? Tanto é que a gente aplica até hoje a prática João Bidu na redação. Quando manda umas aberrações lá pra gente, mas tudo bem. E aí, assim, eu ainda na faculdade no TCC, como eu estudava em Bauru, eu vim para São Paulo, que surgiu uma oportunidade de estágio aqui no SBT. Era ainda lá na Vila Guilherme, num programa, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Aqui Agora. O que vocês sabem do Aqui Agora? Assim, ele não foi só um programa policial, né? Ele foi um programa jornalístico focado no policial, o pai do Cidade Alerta, do Brasil Urgente. Ele foi o pai. Ele foi o programa que veio com uma narrativa revolucionária dentro do jornalismo. Não era mais aquela coisa... Vocês entendem um pouquinho de televisão ou não? Do off, passagem, entrevista. Vocês entendem? Porque antes o jornalismo ele era muito fincado a estrutura do texto era, você tem que ter um off, você tem que ter a passagem quando o repórter fala, né? Você tem que ter uma entrevista, aí você permeia com off, com entrevista, com talvez uma outra passagem e tal. E o Aqui Agora, ele era um jornal muito radiofônico. Tipo, você colocava a mão, o repórter pegava o microfone na mão e era, vocês entendem um pouco de plano de televisão, plano de cinema? Não, né? Era uma coisa muito plano sequência. Era tipo, o cara saía com a câmera aqui, saía o câmera, o cara saía seguindo lá, falando, narrando o que via na frente. E vai, e depois você coloca na ilha de edição isso aí e vê o que vira, né? Então era um jornalismo mais vibrante, mais próximo. E eu tive a felicidade de acompanhar meio que esse começo. E da descoberta dessa linguagem, o que era tal. Assim, existia, lógico,
tudo que é novo existem suas coisas que você coloca em xeque. O que você está fazendo, será que é isso? E era considerado um jornal sensacionalista na época, tal, mas eu acho que me deu uma baita experiência. Aí fui pro mercado, aí me formei, fui pro mercado de trabalho, e aí a gente tava uma crise no mercado de trabalho de jornalismo, fui fazer pesquisa de mercado, até entrar de novo no mercado. E aquela coisa de agarrar as oportunidades. Aí você pensa, pô, ser jornalista, você foi fazer pesquisa de mercado, tal. Eu fui fazer uma pesquisa chamada PCV, da Fundação SEAD aqui em São Paulo. Era uma pesquisa assim que te detalhava, você entrava na vida, você fazia o raio-x na casa da pessoa. E na época, eu puto da vida, eu queria estar trabalhando com jornalismo, tal, não sei o quê. E aquelas coisas que te acontecem no passado que depois te ajudam pro futuro. Cara, eu entrava desde mansão, no Morumbi, até em barraco de favela no extremo da Zona Leste. Isso me deu uma experiência para depois o que eu fui fazer, de tipo, sempre em qualquer lugar. E você tem que ter a mesma educação, a mesma polidez, o mesmo tratamento em qualquer lugar que você entra, entendeu? E isso foi uma baita ferramenta para eu começar, assim, uma baita preparação que eu não tive na faculdade. Apesar da gente aprontar um monte de coisa lá, tal, de transitar de festa de bico, de não sei o que lá, mas não deu essa preparação. E aí disso eu fui para a Folha de São Paulo, trabalhei um tempo lá, e meu pai faleceu, eu fui para o interior e recomecei minha carreira. Aí assim, pintou o convite para ir para a televisão, comecei no interior como produtor, até eu caí em São José dos Campos, onde fiquei 10 anos. Desde produtor eu fui editor fechador de jornal, editor-chefe de jornal. Aí cansei, assim, não estava vendo mais, assim, já tinha feito tudo que tinha que fazer ali e tal, não sabia o que eu queria fazer, viajei um pouco, morei na Inglaterra um tempo, né? Fui ser garçom e também me deu uma outra bagagem, tipo a bagagem da humildade, entendeu? De você saber servir, coisas que você acaba esquecendo quando você tem uma trajetória de carreira. Fui ser garçom, fui ser faxineiro e ao mesmo tempo escrevi umas matérias, porque acabei viajando bastante assim, não só pela Europa, por alguns outros continentes também, né? Aí voltei, trabalhei com assessoria de imprensa na prefeitura. Foi um outro universo que se abriu, porque aí eu fui trabalhar com saúde pública. E aí foi um outro universo que te abriu, tipo, além das demandas de jornalismo, e que eu acho que são as demandas mais rasas, tem uma demanda muito mais forte, o nicho de mercado que eu desconhecia, que é como você vai comunicar a saúde, como você vai comunicar o público para as pessoas, entendeu? E isso chega muito mal para a gente ainda faz muito mal isso aí. Então foi um trabalho de formiguinha, fiz umas aulas na Faculdade de Saúde Pública aqui no mestrado, na USP. Aí trabalhei com cultura também, numa fundação cultural, até que me veio o convite. Tinha acabado o meu contrato lá em São José, acabei vindo, teve o convite para eu vir para a Globo, né? Para um projeto chamado Globo Natureza. Não sei se vocês lembram, isso daqui já é mais recente, então vocês devem lembrar. O Globo Natureza foi um dos lugares assim que eu tive o privilégio, a primeira vez que eu tive o privilégio de fazer jornalismo com dinheiro, que assim era sensacional, gente. Eu vinha de uma realidade de jornalismo da pobreza, tipo, você tinha que pedir para todo mundo. E aí no Globo Natureza, como a gente tinha um bom patrocinador, a gente só fazia o projeto e mandava pro chefe. Esperava aprovar, olha, tal, tem uma viagem assim, assim, assado, tem tal coisa assim, assim, assado, quanto custa? Você só mandava tal e você ficava esperando sim ou não. E eram viagens caras, porque fazer jornalismo é muito caro. E fazer o jornalismo de qualidade é muito caro. Uma viagem, por exemplo, essa viagem que ela fez para Israel, não deve ter ficado menos do que 20, 30 mil reais para cada um. É muito caro, é muito caro. E se você não tem esses órgãos, esses patrocinadores, que estão cada vez mais minguando, cada vez menos nós temos essa possibilidade de mostrar. Mas enfim, fui para o Globo Natureza, lá tive a oportunidade de fazer muita coisa bacana, viajei muito o país, já tinha viajado como curioso antes, porque eu sou uma pessoa, como
grande parte das pessoas aqui, eu também sou uma pessoa curiosa, então eu me meti já nesse Brasil quase que inteiro. Como eu disse para a Denise, assim, só não fui para Roraima ainda. E aí fiz coisas assim, matérias memoráveis. Tipo, fui onde estão as maiores árvores do Brasil hoje, onde se registraram as maiores árvores do Brasil. Fui para torres de pesquisa, trabalhando só com natureza, com sustentabilidade, quase não dava notícia ruim, que é melhor. Apesar da devastação da Amazônia, essas coisas todas, tal, mas não trabalhava muito com o dia a dia da desgraça. E aí acabou o patrocínio, acabou o dinheiro, voltamos à vaca quase magra. Isso porque eu peguei a vaca quase magra, tá? Que o pessoal fez umas viagens bem mais legais. Na minha hora o pão caiu com a manteiga para baixo. Mas tudo bem. E depois eu tô no Globo Rural. E agora, desde a pandemia, eu tô no Globo Rural. É um programa que eu tenho muita honra de fazer. É um programa que é aquelas coisas que não sonha com o que você quer que as coisas aconteçam. Ela sonhou com ser correspondente de guerra, eu sonhava trabalhar no Globo Rural lá atrás. E eu sonhava também, falava, putz, eu só vou voltar para a televisão se eu for trabalhar no Globo Rural. E o convite surgiu. Sem eu procurar, o convite surgiu. Fui para o Globo Rural, para a redação do Globo Rural. E estou lá até hoje, né, produzindo matérias especiais. Eu gosto muito do Globo Rural porque a gente mostra um Brasil que ninguém mostra, uma realidade que ninguém mostra. Apesar do agro mover esse país, a gente também tem muitas mazelas dentro da zona rural do Brasil. Então a gente consegue mostrar todas essas facetas. O Globo Rural, felizmente, a gente tem essa oportunidade, ainda tem um pouquinho de dinheiro para fazer, não sei até quando, né, que vão patrocinar. Mas a gente ainda tem essa felicidade de poder fazer o bom jornalismo e setorizado ainda, né? Mostrando várias facetas do país, mostrando o Brasil para dentro. Não, a gente costuma sempre mostrar o Brasil para fora, o Brasil da costa. O Globo Rural não, ele vai mais para dentro, mais um Brasil a fundo, o Brasil que a gente não conhece. E assim, para mim sempre é uma surpresa como produtor tá conversando com gente assim, com muita gente que tem muita coisa a mostrar e muita coisa a ensinar, então eu aprendo muito, entendeu? Assim, e alguém aqui falou, a colega da primeira vez ali falou, gosta de falar, eu gosto de ouvir. E assim, a questão da escuta, ela é muito importante e acaba escutando muita história bacana e uma coisa que assim, a geração de vocês não tem tanto, até eu vejo pela questão da redação, a comunicação imediata daqui, do WhatsApp. E a gente perdeu um pouco dessa questão da conversa, entendeu? De você primeiro, tipo, para eu fazer uma pauta no Globo Rural, eu disseco o entrevistado primeiro, entendeu? Eu passo 3 horas no telefone e começo falando do café da tarde, o que ele está fazendo. E tipo, quem é ele, tal, e nisso, tal, não sei o que, eu deixo o cara me contar a vida para mim no telefone. Eu pego 3 horas. Para eu saber falar, não, eu quero fazer isso. Então eu acho que esse, não só a fala, a escuta é muito importante dentro do nosso trabalho, entendeu? E falar, conversar com todo mundo, andar de ônibus, você conhecer as diferentes realidades, entendeu? Eu acho que a gente é muito importante, tipo, andar de carona lá atrás foi muito importante para um monte de coisa, tipo, você aprende a conversar com qualquer tipo de pessoa. Você chega lá atrás, quando a gente pegava carona para vir para São Paulo, a gente tinha que entrar e conversar com a pessoa. Que ela ia no caminhão baú do Estadão, não precisava conversar com as pessoas. Aí a gente tipo, você tem que estender uma conversa por 3 horas, entendeu? Então isso é muito bacana. Eu acho que agora estamos abertos às perguntas, ao bate-papo. O que faz o produtor? O produtor, a gente pensa, é a fase embrionária da reportagem, entendeu? O papel do produtor é esse, a gente pensa, todo mundo sugere matéria, tal, mas o produtor é quem corre atrás, quem vai correr atrás das fontes, principalmente em televisão. Isso é um trabalho muito em televisão, impresso quase não tem. Impresso você se pauta, tal, não, mas na televisão o produtor ele acaba fazendo o papel da primeira reportagem, entendeu? A gente pensa na imagem que vai ter, a gente pensa quem são os entrevistados, como a gente vai abordar isso daí.
que viés a gente vai dar para a reportagem, onde nós vamos. No caso de reportagens especiais do Globo Rural, a gente tem que pensar na logística de viagem, a gente tem que pensar em quanto tempo a gente vai ter para fazer essa reportagem, entendeu? Tem reportagens que são 3 dias, tem reportagens que são 5 dias, tem reportagens, por exemplo, os Yanomamis levou 20 dias, quando eu fui para a árvore levou 20 dias. A gente faz toda essa logística de viagem e faz todo o acompanhamento de informação, de apuração de informação, de checagem de informação. A gente acaba fazendo tudo isso para entregar para o repórter. A gente monta tipo um dossiezinho para o repórter, já uma pré-reportagem com marcação do que ele vai fazer a cada dia. Lógico que na rua a situação é totalmente diferente, é bom que seja diferente, né? Mas a gente faz meio que um pré-roteiro, uma pré-apuração ou uma apuração de toda a história do que ele vai encontrar em campo. É isso. Obrigada, Marrê. Obrigada. Experiências muito legais, né? Agora a gente vai abrir então para as perguntas, para tirarem as dúvidas. Aproveitem os dois aqui. Eu posso perguntar também? Se quiser perguntar também, pode, Marrê. Você quer perguntar também? Lógico. Você já começou perguntando, entrevistando? Lógico. Menino? Eu sou jornalista, pô, não vou perguntar. Vamos lá, quem começa? Santiago. Fala seu nome, por favor. E se puder levantar, né? Acho que fica melhor ali para a imagem. E aí pode perguntar, tá? Meu nome é Santiago. Fabiola, você falou que uma das coisas que mais te incomodou nessa viagem foi a forma com que as pessoas tratavam o conflito como se fosse alguma coisa normal, tipo, tava explodindo bomba para ali, é alguma coisa normal, uma coisa comum, corriqueira. Você sente que aqui no Brasil a gente tem meio que isso em relação ao caos que acontece na cidade, especialmente em relação à criminalidade urbana? Santiago, obrigada pela pergunta. Antes de responder, eu só queria comentar 3 pontos que você falou, Marie, que eu acho que não tem como não falar, né? Que eu achei super interessante e eu queria endossar isso. Você falou sobre a escuta, né? Esse é o principal ponto que eu destacaria também no trabalho do jornalista. E não só a escuta do que é dito. Eu gosto muito de falar também da escuta dos não ditos, né? Uhum. A gente tem que sempre prestar atenção em tudo, a forma com que a pessoa, o nosso entrevistado se coloca diante de nós. Mesmo os silêncios, eles também dizem muitas coisas, né? E isso repercute em todas as coberturas que a gente faz. Depois a gente pode dar vários exemplos. Tenho certeza aqui que a gente já se deparou com essas situações, né? De o silêncio dizendo muita coisa da parte dos entrevistados. E tanto no impresso quanto no online, a gente acaba fazendo o repórter acaba desempenhando todas essas funções, né? Tanto desde o início, né? E isso é uma coisa importante para colocar, porque aqui na faculdade vocês vão ter muitas experiências de produção de reportagem e todas essas passam pelo que a Marie estava falando e que eu também queria colocar aqui algumas coisas, que é isso. Tanto para viagem, que é uma experiência jornalística que requer um aprofundamento maior, quanto para uma pauta do dia a dia, o mesmo trabalho de você organizar as informações, estudar, como você falou, né, entender qual que é o perfil, conhecer a história do seu entrevistado, é a tarefa básica, né, a atividade básica que a gente tem que fazer antes de ir para o campo, de ir para as nossas entrevistas. Então, eu destacaria isso. E lá em Israel e outras viagens que eu fiz aqui no Brasil também, para a cobertura da Marielle no Rio de Janeiro, que foi uma viagem que eu não conhecia ninguém no Rio, e aí esse trabalho de planejamento, de roteiro de viagem foi fundamental, quanto para Porto Alegre, quando eu fui cobrir o julgamento dos réus da Boate Kiss. Esse trabalho de organização das informações também foi fundamental para que a gente consiga estar em outros lugares que não são tão familiares assim para a gente. Então, só para amarrar esses pontos, que eu acho que todo jornalista, assim, logo de cara, tem que sair para ir para a rua, para ir para outro estado, outro país, outra cidade, com isso em mente. E aí, finalmente, respondendo a sua pergunta,
eu acho que aqui no Brasil a gente tende a naturalizar certos conflitos e certas realidades. Por isso que eu acho importante trazer algo que num primeiro momento pode parecer distante. A gente está falando aqui, eu trouxe uma experiência que eu vivi num outro país, com uma cultura, com uma forma de entendimento completamente diferente da nossa enquanto brasileiros. Mas, por exemplo, quando eu estava lá, eu me lembrava de como, por exemplo, pessoas que vivem em regiões periféricas estão acostumadas desde que elas nascem a terem as vidas atravessadas por balas, né? Por balas e por punições, pela violência atravessando o cotidiano, né? Então, eu pensei muito sobre isso quando eu voltei da viagem. E sim, eu acho que a gente tem uma naturalização quando a gente não conhece aquela realidade específica. Por isso que na minha fala eu trouxe aqui a importância de, como jornalista, a gente ter convívios diversos, com pessoas diversas. E aí eu tô falando com pessoas que moram em diferentes regiões, em cidades diferentes, em periferias diferentes, né? Porque o fato de a gente conhecer, ou por morar, ou por trabalhar em periferias aqui de São Paulo, não é a mesma coisa do cotidiano do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, eu acho que como jornalista a gente sempre tem que trabalhar muito bem e construir a nossa rede de contatos, e eu chamaria mais do que rede de contatos, eu chamaria de rede de apoio, porque quando a gente conhece as fontes, e não só fontes, pessoas que possibilitam a construção dessas reportagens, é fundamental para o trabalho final, né? Então, se eu não tivesse ajuda de, por exemplo, pessoas que são de comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, do Complexo da Maré, que eu consegui entrar só porque eu tive o apoio de pessoas que moravam lá, de lideranças que estavam lá. E se eu não tivesse também uma rede de contatos de palestinos, eu não teria com certeza conseguido acessar determinadas narrativas e determinadas histórias que eu consegui. Então essa é a riqueza do nosso trabalho. E para a gente conseguir de fato escapar dessas realidades, dessas narrativas que se impõem, né? Porque uma coisa é você acompanhar o conflito estando lá ou nos locais, né? E aí eu tô falando de vários conflitos. E outra coisa é a gente acompanhar com um distanciamento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu vejo que existe um, entre aspas, sequestro de temas muito importantes, né? Que são, por exemplo, usados para a política nacional, quando a gente está falando de Israel e Hamas, que é completamente diferente do que os países envolvidos os territórios envolvidos estão vivendo. Então, como jornalista, se a gente fizer o básico e conhecer essas realidades e acessar essas pessoas, acho que a gente consegue fugir e conseguir executar bem a nossa tarefa enquanto jornalista. Eu vou complementar um pouquinho o que ela está falando. A gente tem que sempre, o jornalista sempre tem que estar com a pulga atrás da orelha, entendeu? E ser o primeiro, ler alguma coisa ou ouvir alguma coisa, você vê. A questão do estranhamento, tipo, é muito estranho aqui em São Paulo uma pessoa demorar 3 horas para chegar no trabalho, e demorar outras 3 horas e trabalhar uma jornada de 8, por exemplo. Você morar numa rua que não tem asfalto. E por que não chegou asfalto ali? É assim, acaba sendo nossa função meio que cobrar, porque a gente tem acesso a essas autoridades, né, de certa forma. Cobrar e pentelhar e não aceitar qualquer resposta, entendeu? A gente, e cada vez mais, como eu falei, a questão disso aqui, do celular, e aí vem a questão da nota, vem a questão... Se manda uma nota, tudo bem, mandou uma nota, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O senhor não está falando, o senhor prefeito, o senhor secretário, o senhor não sei quem foi eleito, o senhor tem que dar satisfação para essa população, entendeu? Eu, dentre todas as experiências, assim, eu sempre fui muito crítico e essa questão de você ter um jornalismo meio social na veia, tal, eu fui produtor e depois fui editor de um telejornal lá no Vale do Paraíba, né, do que é o SP1 lá. E o jornal era bem comunitário, era bem de bairro, assim. E as demandas eram imensas, desde de falta de médico, até falta de buraco, ônibus. E a gente tem que estar muito atento a essas demandas e cobrar. E cobrar, por exemplo, falavam, não sei o que, não vamos responder. Não, vai responder sim, como não vai responder? Não sei o que, o secretário vai enviar uma nota. Não, então amanhã a gente volta no lugar, vamos voltar no buraco, esperando o secretário. Amanhã ele pode ir? Porque a reportagem a gente vai dar hoje. Amanhã a gente vai voltar lá.
E ainda assim, as cobranças, e é uma coisa que eu acho que se perde um pouco hoje nas redações. Me dá um prazo, então são 30 dias para mudar. Tudo bem, então 30 dias vamos voltar lá. Resolver a situação? A gente volta lá. Se resolveu, tudo bem, mostra bonitinho. E isso acabava funcionando, entendeu? Teve uma matéria, o Parque dos Príncipes, assim, para mim, é um negócio emblemático até hoje, que era desses bairros fudidaços, sabe? Falando a palavra real, que não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha não sei o quê. E aí a própria prefeitura falou pra gente, olha, não tem como resolver a situação porque o bairro é muito ferrado. Eu falei, não, então vamos fazer, então, um escalonamento de coisas que a gente consegue resolver pro bairro. Isso foi, vamos resolver, o saneamento vocês resolvem até quando? Resolvemos até não sei quanto tempo. A gente ficou 3 anos mostrando a transformação do bairro, entendeu? E isso é muito gratificante. Chegou o asfalto, fizemos festa para a chegada do asfalto. Tinha uma repórter, ela até faleceu, tadinha, não sei se vocês já ouviram falar na Suzana Naspolini. Ela faleceu há pouco tempo atrás no Rio. Ela era repórter nessa época. Cara, e assim, a gente acompanhava e tentava levar isso até de uma forma bem humorada, entendeu? Até porque, olha aqui. E levava a multidão. A gente arrastava o bairro, falando, vocês querem aparecer, não? Vocês querem que o problema resolva? Vocês têm que mostrar união. Então vamos colocar o bairro inteiro, vai chamando todo mundo aí, põe megafone, fala que a Globo vem aí e tal, não sei o quê, e mostra que essa multidão está esperando o secretário. E era uma coisa meio de medida de força. E aí, secretário, tá todo mundo aqui, você não vai conversar com o pessoal? E aqui em São Paulo eles colocavam distante, a gente não tinha dinheiro para fazer isso, a gente fazia jornalismo de pobre, então falava, vai lá junto com eles. São Paulo colocava 2 câmeras e tal, a gente não, vai lá junto com eles, lá responde, vou tomar pau, não, vai tomar pau não, você tem que fazer a obra. É uma situação humilhante. Chegaram uns a falar, uma situação humilhante. Não, humilhante é a situação, o bairro que eles vivem. Entendeu? E sempre você tem que falar, e de igual para igual, entendeu? E assim, dar voz a essas pessoas. Uma coisa muito legal da função do jornalista é essa questão de dar voz. Então a gente serve como instrumento de dar voz, de pegar e falar, olha, tal, não sei o quê. E aí aquela questão de falar de imparcialidade, tem coisa que a gente não é imparcial. Eu tô torcendo pro cara que não... que tem um buraco lá na rua para que asfalte ele. Eu não tô sendo imparcial ali, eu tô sendo totalmente parcial. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, para não banalizar, a gente tem que sempre tá mostrando a ferida. Eu acho que é isso. Não sei se eu consegui complementar. É chato, né? Lembra? Eu sou chato. Eu sou chato. Eu sou chato. Acho que ele vai querer perguntar isso? Está com o microfone? Mas pergunta, o que não gosta de palestra. O menino que não gosta de palestra, quero ouvir uma pergunta sua. Tá pensando. Mas para ela, não para mim. Quem vai? Quem pergunta? Bom, puxando um pouco desse nicho já, né, sobre... desculpa. Meu nome é Beatriz, estou no 2º semestre de jornalismo. Tem que ficar em pé? Não precisa, então tá, fica sentadinho. Puxando um pouco mais para esse lado de jornalismo crítico, jornalismo de denúncia e principalmente de estar lá e ouvir as pessoas, eu queria perguntar de vocês dois, mas principalmente da Fabiola também, sobre a experiência de cobertura do caso da Marielle. A gente sabe que foi uma bomba que explodiu no aniversário de 1 mês da intervenção federal e que no Rio de Janeiro a segurança pública é completamente diferente de São Paulo e a cobertura também é completamente diferente, né? Se colocar como jornalista no Rio de Janeiro para fazer denúncias sobre esses tipos de casos que envolvem milícia, que envolvem muitas outras coisas mais profundas do que a gente pode contar, é muito mais intenso, muito mais, enfim, complicado. Eu queria saber como foi essa experiência, assim, como foi estar nesse caso, falar sobre, como foi se comunicar ali com a população local, igual você falou, que tem acesso a algumas pessoas. Queria saber um pouco disso. Obrigada, Beatriz, pela pergunta. É muito bom lembrar dessa cobertura, porque foi uma das coberturas mais marcantes, né? Agora, com essa oportunidade de cobrir o conflito de Israel e Hamas, não tem uma dimensão semelhante, mas até então a cobertura do caso da Marielle é muito complexo, né? Ela ainda estava acontecendo. Eu fui para lá, para o Rio de Janeiro, em 2018.
Até então eu só tinha ido para lá como turista, né? Nasci aqui em São Paulo, vivi a minha vida aqui em São Paulo, então eu tinha ido umas 3 vezes para o Rio de Janeiro como turista e só. Essa era a minha experiência no Rio. E aí eu estava cobrindo, né? Eu sempre acompanhei temas de segurança pública, mas aqui em São Paulo é muito comum as redações terem sucursais ou terem uma equipe de redação no Rio de Janeiro. Na época eu estava trabalhando na Record, no R7, e como muitos outros veículos, o R7 também tinha uma espécie de sucursal no Rio de Janeiro. Então tinham repórteres que estavam acompanhando a situação mais de perto lá. Então eu fui deslocada para ir para lá. Ela e o Anderson Gomes morreram numa quarta-feira, no dia 14 de março. Eu fui para lá na sexta-feira. Então assim, eu não peguei exatamente os 2 primeiros dias, mas eu cheguei lá sexta-feira à noite e para pegar as primeiras repercussões de fim de semana, tudo, né? Então, eu fiquei muito nervosa, claro. Acho que é humano a gente, né, admitir os nossos limites, admitir as nossas vulnerabilidades. Então, quando a gente é deslocado para uma cobertura dessas, né, e qualquer uma, seja ficar na porta de uma delegacia o dia inteiro até fazer uma cobertura fora, isso é muito desafiador. Então, quando eu fui para lá, eu tentei mobilizar poucas pessoas que eu conhecia aqui de São Paulo, né, como por exemplo advogados criminalistas. Eu tenho contato muito próximo com o advogado que cobriu o caso, que defendeu o Amarildo, do caso Amarildo, e ele também, hoje ele advoga para a esposa da Marielle, né, para a viúva da Marielle, e também acompanham casos de grande repercussão no Rio de Janeiro. Então, aquilo que eu estava comentando, né, antes da gente construir uma rede de apoio no local que você está, seja aqui em São Paulo, seja em outro lugar. Então, eu fui construindo essa rede de apoio. Quando eu fui para lá, eu perdi, entre aspas, quase metade de um dia, assim, do primeiro dia, dentro do hotel, fazendo ligações e mobilizando todo mundo que eu conseguia. Então, eu fiz um mapeamento das relações da Marielle ali, então eu tentei entender as pessoas do partido com que ela tinha mais proximidade, fiz um bom contato com a assessora da Marielle na época, os principais parlamentares que estavam ali nos últimos dias dela junto com ela. Entrei em contato com esses advogados que estavam, de certa forma, mais habituados assim, a entender a criminalidade, as dinâmicas criminais no Rio de Janeiro. E também eu fui sozinha, eu fui sem fotógrafo, eu fui sem motorista, então eu fui sem um colete para entrar em nenhum lugar, assim, então é isso, né? Foi uma aventura. E aí eu fiquei pensando, e aí tinha no dia seguinte uma manifestação, um protesto no meio do Complexo da Maré. E aí é muito diferente cobrir criminalidade urbana aqui em São Paulo e no Rio, né? A gente sabe disso, mas uma explicação muito superficial e rápida. Aqui em São Paulo a gente tem uma hegemonia criminal do PCC e existem territórios pacificados, né, por conta das atuações do PCC. Eu conheço bem, eu sou da Zona Leste, então eu conheço muito bem alguns pontos ali que tem essa atuação do PCC e pesquiso o PCC. Mas aí, quando eu cheguei para entender o Rio de Janeiro, com essa sobreposição de criminalidades, né, que são milícias, tráfico de drogas, dinâmicas criminais completamente diferentes e totalmente imbricadas no sistema político do Rio, aquilo se desenhou de uma forma muito complexa para mim na época. Então, esses contatos foram me ajudando. Eu lembro que eu cheguei lá e no primeiro dia, depois de ter perdido esse tempo no hotel, eu fui encontrar com alguns amigos da Marielle e aí é isso, trabalho de casa, pesquisar a trajetória dela. Eu descobri que ela tinha sido professora dentro de uma ONG no Complexo da Maré, e aí eu achei, não lembro se foi por redes sociais ou por telefone, um que vai indicando o outro, eu encontrei alguns alunos dela na época lá do Complexo da Maré. E aí fui eu lá, marquei um encontro num shopping, até o taxista me avisou, era do lado do Complexo do Alemão, o shopping. Ele falou, olha, você não vai voltar mais de 18 horas daqui, né? Daí eu falei, não tinha pensado nisso ainda, no horário de volta. Aí ele falou, não, então eu vou ficar aqui para poder te buscar, vamos marcar às 18 horas. Aí você já, né, tem aquela... É melhor você seguir a orientação de uma pessoa que conhece de fato o local. E aí, no dia seguinte, tinha uma manifestação que era no meio do Complexo da Maré, que é onde a Marielle nasceu, e tinha muita gente ali que conhecia ela. E eu precisava estar naquela manifestação.
E as redações sempre têm essa orientação, não se coloque em situações de risco. Mas assim, isso é muito difícil. Não se coloque em situação de risco, mas vá. Mas vá. É sempre assim. É tipo assim, mas traga a matéria. Então o que você faz? Você vai. Eu fiquei pensando, como é que eu vou, né, desatar esse nó? Aí eu entrei em contato com o pessoal do PSOL, né, com essa assessora dela, já tinha marcado um café e tudo para me apresentar. E esse é o trabalho que não sai na reportagem, mas é um trabalho fundamental. E aí ela confiou em mim, ela falou, não, ok, estou conhecendo o seu trabalho. No dia seguinte, horas antes, ela me ligou e falou, olha, tem um espaço no carro do PSOL, se você quiser, você pode ir com a gente. E aí, assim, como jornalista, tem toda uma parte de conflitos de interesses que nem daria tempo de eu entrar aqui, mas na hora que você está no campo, na rua, você meio que tem que abraçar as oportunidades que se abrem, que se oferecem, né? E aí eu fui lá. E que bom que eu fui com eles, porque quando eu entrei no Complexo da Maré, tinha muita gente, muitas pessoas que moravam ali e gente que de fato estava armada fazendo uma segurança informal do Complexo da Maré. Então eu lembro de ter visto do carro pessoas com fuzis, assim, bem na porta da comunidade. Aquilo impressiona, claro, né? E aí a gente conseguiu autorização para entrar com as lideranças do partido. Só que aí eu fiz contato com os jornalistas do Rio, que cobrem conflitos e cobrem o dia a dia do Rio. E foi fundamental para mim, foi outra coisa que mudou a minha cobertura. E aí um deles, que me ajudou muito, falou, olha, uma dica que eu te dou, não faça fotos aleatórias quando você estiver dentro de um complexo aqui no Rio de Janeiro, porque de repente você fotografa uma loja, um ponto de comércio de drogas, né, e isso vai te arrumar problema. Então, outra orientação que eu segui à risca, falei, é melhor não brigar, não entrar em conflito. E numa manifestação, aí a mesma coisa que para quem cobre manifestação aqui, não se coloque no meio da manifestação, ou você acompanha de preferência o início, né, da marcha, da manifestação, e tenta não se posicionar no final da manifestação, porque a chance de dar problema é grande. E eu já tinha coberto algumas manifestações aqui em São Paulo, enfim, e deu tudo certo, eu consegui fazer essa cobertura, consegui falar com alguns moradores dali, e aí, quando você tá na rua, o universo se abre e você começa a conhecer pessoas, né? Então eu fiz contato com desde moradores ali do Complexo da Maré, familiares da Marielle. Eu lembro que o meu maior terror naquele dia foi pensar, nossa, mas o Fantástico vai dar algum furo que eu não vou conseguir aqui. E aí eu fiquei acompanhando, assim, para saber se eu realmente ia tomar algum furo, porque isso é outra coisa que faz parte da nossa realidade, né? Você fica com um olho no seu trabalho e com um olho no trabalho do concorrente. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui conhecendo pessoas. Eu lembro que eu fiquei um dia inteiro esperando para entrevistar o Marcelo Freixo ali na sala de espera do gabinete dele, porque eu queria fazer uma entrevista sobre a CPI das milícias. E aí esses contatos todos foram se apresentando, só que você tem que meio que forçando essas relações, assim, para elas irem acontecendo na prática. Não foi uma cobertura fácil, mas eu tive essas pessoas chaves que me colocaram nos lugares que eu precisava, no momento que eu precisava. Foi assim que foi possível, jogando. E a Fabiola falou uma coisa muito importante, da importância de você ir para a rua. Jornalista bom é o jornalista que vai para a rua investigar, que a rua ela te dá um monte de informação que você não tem só sentado dentro da redação falando no celular, entendeu? Ou vendo que os outros sites de notícia te dão. Não, a rua te dá muita informação. E são os sinais, e são todos aqueles sinais que ela falou. Não são só os verbais, o que te dizem. É tudo. O ambiente. Como que é o ambiente? O que você sentiu no ambiente? Qual que é a atmosfera, entendeu? Você tem que fazer uma leitura de tudo. Aproveitando, Maria, você cobriu o assassinato do Bruno e do Dom, né? Você fez a produção da matéria, é isso? Na verdade a gente fez um documentário pro Globoplay, né? Não sei se vocês chegaram a assistir. Tem um documentário que chama O Vale dos Isolados. Que eu participei da produção também. A gente foi o além do pós-assassinato, para saber primeiro qual era o real motivo das pessoas, do assassinato, né? O que é aquela região, que é a região que concentra maior
maior número de índios isolados no país, né? O que são índios isolados? São índios que não têm contato com a gente, tá? E não é porque eles desconhecem que a gente existe. Não, a maioria deles sabem que a gente existe, mas eles não querem contato. Isso por causa das relações traumáticas que já se houve no passado, né? Tipo, levaram doença, levaram morte, dizimaram terra, destruíram a natureza. Então, a gente quis mostrar o porquê. O porquê dessa área de interesse. É o maior segundo território indígena do país. O primeiro é o Yanomami. E o que está por trás do assassinato. Que tá, não é só quem matou. E por que matou, entendeu? Então a gente foi tentar descobrir essa história. Descobrimos um monte de coisa interessante ali. Mas eu quero que vocês assistam o documentário, então não vou contar. Mas é isso, é uma baita experiência, gente, né? Nisso daí eu fui para algumas tribos indígenas que eu nunca tinha ido, entendeu? Dentro da Amazônia. Chegar de aviãozinho em tribos da Amazônia ali. Eu já tinha ido para algumas mais para baixo, mas ali eu não tinha ido, não. Conhecer essa cultura totalmente diferente, porque, tipo, quais são esses grupos, o que estão... como foi esse movimento todo de, por exemplo, teve muita gente que foi escravizado, ainda é escravizado. E todas essas relações assim. Mas assista o documentário, vocês dão audiência pra gente. Mais uma pergunta. O corintiano ali, o corintiano inteligente. Você quer perguntar? Acho que quem levantou a mão? Não. Você quer perguntar? Boa noite, meu nome é Mariana. Minha pergunta vai ser mais direcionada para o Marrei. Desculpa, tá? Que isso, eu passo a bola para ela. Você falou sobre o Globo Rural, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, que é como produzir essas reportagens do mundo do agro e transmitir ela para pessoas que não fazem parte desse mundo. Como que você consegue fazer isso? Então, é um grande desafio, né? Principalmente as matérias mais técnicas. Não sei se vocês sabem, aquela sessãozinha de carta, ou quando a gente vai falar com o pesquisador, o que eu falo? Conta pra mim, porque eu também sou leigo, eu não manjo tudo de agro. Eu falo, primeiro você tem que contar pra mim como se você fosse contar pra minha avó a história. E se eu não entender, eu vou agir com a minha avó, porque a gente tem que simplificar ao máximo a linguagem, mas ao mesmo tempo a gente não pode largar a mão da informação, entendeu? É importante. E essa é uma tarefa do jornalismo. Tipo, o pesquisador vai falar e tal, não sei o que, é o blastoma de não sei o que lá, que você fala, não, filho, peraí, explica pra mim agora direitinho, o que é isso? Como que entra? Como que é esse buraquinho? E é isso que a gente tem que ter essa curiosidade, entendeu? Então, a gente tenta fazer isso. É uma missão que às vezes não é tão fácil. É uma missão que às vezes até a gente fala, putz, como que a gente vai falar esse assunto cabeludo? Como que a gente vai explicar isso aqui? Mas acho que a gente está conseguindo. Aquelas grandes reportagens que vocês fazem, aquilo lá foi sucesso, prêmio, né? Exatamente. A gente ganha muito. O Globo Rural é o programa mais premiado em termos de jornalismo da Rede Globo, né? A gente pensa assim, a gente acaba tendo tempo de ir a fundo nessas reportagens e justamente isso, você tá com o entrevistado ali, você escarafuncha. Tipo, pergunta e faz, e não sei o que, os temas, toma café. O Globo, antes, quando as vacas eram mais gordas, porque a gente tinha um tempo de chegar e não gravar, sentir o entrevistado. Eu não peguei esse tempo. Sentir qualquer entrevistado, deixar o entrevistado. Isso a gente tem que fazer muito. Deixar o entrevistado se sentir confortável com você, entendeu? A partir do momento que ele se sente confortável, você começa, afinal de contas, eu sempre costumo brincar com os repórteres, né? Principalmente os repórteres novos que entram no Globo Rural, ou quem vai fazer alguma coisa pro Globo Rural, fala, a gente é aquela pessoa fofoqueira. A gente vai convidado para casa da pessoa e começa a escutar um monte de história ali dentro, começa não sei o que, e vai fuça mesmo. Para contar para quem tá lá fora que você viu lá dentro, entendeu? É essa a nossa missão, Você vai lá de fofoqueiro, você vai lá, tal, não sei o quê. Então, para uma fofoca ficar boa, você tem que saber com quem você está falando, como que é, as nuances, a linguagem não verbal, tudo isso.
E isso eu já faço um pouco antes também. Ele já me contou assim, vai com cuidado aqui, que é um tema sensível para o cara, mas você pode perguntar. Seu fulaninho, por exemplo, a matéria de domingo passado. Não, domingo retrasado. Alguém viu a das cabras? A gente foi na cidade dos maiores, que tem o maior número de rebanho de ovinos e caprinos. Tipo, eu fiquei conversando tal com um dos personagens, né, da matéria, e o cara me falou, não, o projeto que eu fiz hoje eu não passo mais fome. Eu falei, pô, é uma baita sonora isso aqui. Então já escrevo lá pro repórter, olha, o entrevistado passou fome. Vai por aqui e por ali para você tirar essa informação dele, entendeu? E é isso, não sei se eu respondi para você, mais ou menos, né? Mas é isso, é tipo conversar, e você tem que falar, que você é a primeira barreira com o teu entrevistado, você tem que falar, não entendi. O senhor explica de novo para mim? Tem uns que vêm falando, tem uns cientistas e que vêm com uma certa arrogância, né? Aí você fala, não, mas eu não entendo nada mesmo disso. Olha, eu falo, ao mesmo tempo que eu estou falando de planta, eu estou falando de bicho, eu estou falando de esgoto, eu estou falando de não sei o quê, e eu cobria, porque a gente é generalista como jornalista, né? Então você tem que ter a humildade de falar, olha, doutor, eu não entendi, doutor, você pode explicar de novo para mim? Você pode falar de um jeito mais simples, que eu não estou entendendo ainda? Que eu vou ter que contar isso para milhares, eu quero contar certinho, mas do jeito que e falar com jeitinho sempre, entendeu? Às vezes brincar, falar, doutor, mas você acha que minha mãe vai entender isso, doutor? Pro cara cair na real também, de falar, e tem muito, o que a gente enfrenta muito? Quando as pessoas vão ser entrevistadas, elas querem dar o seu melhor, entendeu? Elas querem usar o seu melhor vocabulário. E nem sempre o melhor vocabulário é o vocabulário que a gente precisa. Entendeu? E é isso. Lembre-se que se você não entendeu, ninguém vai entender. E você vai contar essa história. Eu acho que eu estava me lembrando, né, enquanto você estava falando, que essa é uma dificuldade que sempre surge quando eu vou entrevistar pessoas do direito. Delegado é uma desgraça, eles são empolados para falar. Polícia. Delegado, juiz, são as piores raças para falar. E médico. Médico também é uma desgraça. Eu não entrevisto muitos médicos, mas assim, no meu Eu adoro falar com pobre. Pobre é uma delícia conversar. Eu acho que a gente tem que ter em mente isso, de fato, de levar a informação mais compreensível possível para os leitores, para os telespectadores. No UOL a gente tem essa preocupação fundamental, né, de transformar o texto sem palavras rebuscadas, o que não te isenta de colocar a informação da forma correta, precisa, muito bem apurada. Exatamente. Você tem uma que coisa ter não isso, anula a outra. Uma coisa não anula nada a outra. Mais uma pergunta rápida, muito rápida, se alguém tiver curtinha. Coragem, meninos. Olha lá. Olha o palestrante. Adoro palestra. Eu não gosto de palestra. Você já ouviu lá embaixo, né? Já ouvi lá embaixo. Eu tenho. Mas essa você tá gostando ou não? Eu tô. O corintiano tá dormindo, tadinho. Eu tenho uma pergunta para a Fabiola. Você que cobriu a guerra entre Israel e Hamas, conheceu a guerra de narrativas, novas culturas e tudo mais, teve algum acontecimento que aconteceu lá que fez você mudar seu modo de pensar sobre ambas partes, ambos os lados? Obrigado. Qual que é seu nome, desculpa? Eduardo. Um suspense. Eduardo, obrigada pela pergunta. Sim, a viagem toda mudou tudo que eu estava pensando, porque quando eu estava aqui, né, a gente assiste, acompanha muito todos os veículos concorrentes, a gente está acompanhando a própria cobertura, mas assim, voltando um pouco, quando a guerra explodiu, houve o ataque, a gente estava acompanhando muito, estava pegando muitos depoimentos de israelenses que estavam no festival. Depois de um tempo, e como eu estava de plantão, né, trabalhando sábado e domingo, assim, 12 dias ininterruptos, né, com isso, eu comecei a sentir falta do lado dos palestinos, né? Daí a gente conversou internamente, precisamos procurar o outro lado dessa história. E aí eu comecei, e isso é uma coisa que
a gente fala, né, sobre coisas importantes que foram de um outro período, mas eu acho que o período que vocês principalmente estão vivendo, de redes sociais, é fundamental nisso. Eu consegui achar muitas pessoas pelo Instagram, pelas redes sociais. Isso é uma coisa muito boa para o nosso trabalho de apuração, que, de novo, não anula outras técnicas muito importantes também, mas são técnicas complementares. Então, fui lá em várias páginas de associações, federações da Palestina aqui no Brasil, e aí comecei a ouvir, entrevistar o pessoal da Cisjordânia e da faixa de Gaza. E aí isso me deu ali, até certo ponto, uma visão mais equilibrada, né? Não gosto muito dessa palavra, porque dá a impressão que a gente tem dois lados iguais, e não são, né? A gente tem dois lados ali que tem as suas respectivas dores e os seus respectivos traumas, mas de fato não dá pra gente colocar numa balança como se tudo tivesse igual. Durante toda a viagem, o meu desafio maior era pensar num tema fundamental, assim, algo que pudesse resumir a minha experiência para escrever uma reportagem especial, que deve sair essa semana, inclusive, fazendo uma propaganda, né? Eu mando sim. Mas eu tô falando isso só para poder responder sua pergunta, porque eu fiquei pensando o que eu vou trazer de fato que possa contribuir para o que as pessoas estão consumindo em termos de informação sobre a guerra, né? Não queria simplesmente legitimar as narrativas que já estão sendo produzidas por grandes veículos aqui no Brasil, então queria de fato trazer algo que tentasse contribuir para essa desconstrução, né, da guerra. E aí o que me chamou muito a atenção foi, por um lado, existe uma guerra de contrastes, e aí isso eu trago nas minhas reportagens, que foi o exemplo que eu citei da água aqui, que enquanto uma pessoa tem que beber água do mar, outra pessoa tem ali o controle da produção da água, existe também uma deslegitimização da dor do outro. O que eu percebi foi, em Israel, as pessoas... E aí eu estou falando de pessoas muito diferentes que eu entrevistei, de praticamente todos os setores da sociedade, que viram o que aconteceu no dia 7, entendem que houve ali um ataque, houve um trauma. Eu costumo dizer que as pessoas de Israel, em Tel Aviv e em Jerusalém, elas não saíram do dia 7 de outubro, esse trauma persiste. Mas é como se o país inteiro tivesse de olhos fechados para o que está acontecendo em território palestino. E aí, tanto na faixa de Gaza, quanto também na Cisjordânia, porque todas as violências estão crescendo muito na Cisjordânia, desde conflitos até violência doméstica, né? Então, isso é uma coisa que me impactou muito. Então, eu tentei trazer na reportagem isso, que não é o fato de você fechar os olhos para o que está acontecendo ali num território que está a poucos quilômetros de distância, sabe? É como se tivesse um abismo mesmo entre israelenses e palestinos, e não adianta a gente, enquanto brasileiros, tentar entender esse conflito a partir do que a gente está vendo na política nacional aqui, que antes de eu viajar, estava acompanhando as manifestações na Paulista, com bandeiras de Israel. Acho que não é essa a questão. Acho que, como eu disse antes, é um sequestro de temas internacionais de acordo com uma política polarizada dentro do país. Isso é uma coisa. O uso desse conflito Israel e Hamas pelo Brasil e por políticos brasileiros é uma coisa totalmente diferente do que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá é esse abismo. Tem pessoas clamando, implorando por um cessar-fogo. Existe um posicionamento extremamente contrário ao governo do Netanyahu, que não importa se você é da direita ou da esquerda, todo mundo... Eu acompanhei um protesto lá, todo mundo nas ruas estava contrário ao governo. Então, é isso, mudou a minha visão em termos de pensar que a gente simplesmente não pode fechar os olhos e deslegitimar a dor dos outros, né? Tanto dos... E aí eu trago na matéria o trauma que foi o dia 7 de outubro e um trauma de um dia, que deixou efeitos e impactos de um dia, em contrapartida a uma realidade que vive esse trauma todos os dias. E aí um dos meus entrevistados me falou que no dia 7, e nos lugares que eu percorri, tinha de fato um cheiro de corpo, sabe? Um cheiro de morte nos lugares que eu tava. Esse cheiro eu senti um dia indo lá, né? E de fato foi o que aconteceu no dia 7 de outubro, que foi terrível, que foi uma tragédia. Esse cheiro de morte é o cheiro que os palestinos sentem todos os dias nos destroços e nos bombardeios na faixa de Gaza. Então eu tentei colocar isso numa mesma reportagem. É isso, é uma eterna tentativa de colocar os múltiplos lados que a gente escuta.
tem várias, né? Tem várias. Eu não tive essas coberturas muito grandes, eu fui mais pelo lado, assim, mas tem inúmeras, por exemplo. Agora mesmo, domingo, a gente vai apresentar uma reportagem no Globo Rural, que se vocês puderem assistam também, que é sobre a importância das cisternas e o quanto elas mudaram a vida do nordestino para ter dignidade mesmo, né? Para você ter, e assim, ter o prazer de você dar, como eu disse anteriormente, dar voz para essas pessoas e mostrar coisa que não está no quintal da nossa casa, no nosso redor, um Brasil que as pessoas não conhecem, um Brasil que as pessoas passam fome, um Brasil que as pessoas não têm água para beber, para plantar. Isso me enche muito de orgulho. Então acho que tem várias matérias assim de pequenas histórias que me preenchem, entendeu? Acho que não tem nenhuma grande cobertura, como a Fabiola, tipo... Não, tem algumas grandes coberturas, tipo... Ir para a árvore, você passar 5 dias num barco para chegar nas maiores árvores, umas árvores que você não sabe nem se existe, isso daí foi... Ou se é lenda, você vai buscar no meio... Tem algumas grandes matérias, sim, mas eu acho que... Como nossa vida é cheia de pequenas histórias, eu acho que isso daí me completa muito, de saber que, tipo, putz, a partir do meu trabalho eu consegui ajudar alguém, eu consegui mudar a vida de uma outra pessoa, pelo menos naquele momento. Eu acho que essas pequenas histórias que me preenchem, você conseguir dar voz para essas pessoas que estão isoladas, que acaba me preenchendo, assim, como jornalista, entendeu? Eu, assim, até para finalizar, eu não fiquei rico com jornalismo. Não é uma coisa que dá dinheiro, não vou falar para vocês não, que vocês vão não sei o quê. Mas que, por outro lado, me enche de muito prazer, de tipo, saber que por meio do meu trabalho, por meio do meu instrumento de trabalho, eu estou conseguindo fazer, lá atrás, o cara que sonhava em mudar o mundo através das palavras, hoje eu consigo mudar pequenos mundos por meio do meu trabalho. Então, eu acho que mais do que um grande trabalho, uma grande matéria, eu acho que a coxa, os retalhos que preenchem a coxa, eu acho que me preenche muito mais. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo aqui e eu acho que é exatamente isso, são esses detalhes, essas pequenas histórias do dia a dia. Quanto mais respeito a gente tiver à história do outro, eu acho que isso vai nos levando às outras coberturas, né? E acho que uma história que eu contei que mais me impactou foi de uma pessoa que foi presa injustamente, que são histórias que infelizmente a gente vê o tempo todo sendo noticiadas. E aí no final da história a advogada dessa pessoa entrou em contato comigo para dizer que a reportagem foi anexada ao processo e tudo, e felizmente a gente conseguiu a soltura dessa pessoa. Então é isso, são esses detalhes que preenchem essa grande coxa e que nos fazem mais jornalistas, né, no fundo. Acho que não é querer mudar o mundo que a gente pensa na faculdade, começa de você ter respeito numa cobertura às histórias, né? Então é isso, mais uma vez, obrigada. Eu também queria agradecer aí. Pode falar. E ó, ela tadinha, a Denise quer encerrar, tá todo mundo querendo ir pra casa. Por mim a gente fica. Mas, e complementando aí, galera, tipo, ela chegou numa cobertura de guerra, eu cheguei e fiz um monte de trabalho bem bacana. Eles não acontecem do dia pra noite. Isso daí é um processo. Você vai começar lá atrás, você vai começar fazendo coisas assim, talvez coisas que você não goste e tal, João Bidu. Não, mas João Bidu eu gostava, Denise, eu adorava. Eu saía dando risada do João Bidu. E ele pagava. Não, e ele dava café da manhã ainda. A gente não tinha comida em casa, ele dava café da manhã. Tinha pão, presunto e queijo. E café e leite. Para quem foi estudante na década de 90, isso daí era luxo. Mas só voltando, as coisas acontecem, galera. Tipo, eu cheguei onde eu cheguei, assim, eu sou realizado com o que faço. Acaba acontecendo, as coisas vão acontecendo. Não é do dia pra noite, não é amanhã que você vai ser correspondente de guerra, não é amanhã que você vai estar entrevistando o astro que você sonha. Mas as coisas, assim, são caminhos, entendeu? Você vai percorrendo caminhos que tem obstáculos, tem um monte de obstáculos. Você tem que pagar muito sapo, tem que pagar às vezes alguns pedágios, mas
Mas as coisas acontecem. Cedo ou tarde elas acabam. Então sonhem. Sonhem e corram atrás. Que chega. Mas não fiquem pensando, só o cara do financeiro ali que pode ficar rico. Agora, quem quer cultura, esporte, essas coisas todas, vai tudo ficar pobre. Que é tipo quase todo mundo, né? Vocês já estão sabendo. Eu não iludo não, tá? O salário do Galvão foi só do Galvão. Meu sonho, Marrei, é ainda ir lá pra Bahia de carro, viu? 5 dias. Opa, bora. Aquela historinha, vamos? Pra Dutra. Não, você vai de carro? Carona. Né? De carona, exato. Carro é luxo. Pedindo carona pra todo mundo, sabe? Carro é luxo. Obrigada, Fabiola. Obrigada, Marrei. Obrigada, pessoal, também, pelas perguntas, né? Acho que foi muito, muito legal. E assim a gente encerra. Encerrando, mas só para vocês entenderem, que na época de faculdade, tipo, e os sonhos acontecem, eu queria conhecer Salvador. Salvador estava no auge na época, estava começando o axé, e eu não tinha dinheiro para ir para Salvador quando eu era estudante. Avião era uma coisa que era extremamente cara e assim, nem passava pela cabeça. O Itapemirim já era caro para ir. E aí eu tive a brilhante ideia, não, por que não ir de carona para Salvador? Aí eu fui de carona. Demorei 3 dias e tenho várias histórias aí dessa viagem. É isso. Obrigada, Marrei. Obrigada, Fabiola. Boa noite, então, pessoal. Eu não sei se alguém vai vir conversar com eles aqui. Eles querem tomar cerveja. Vocês podem ficar mais um pouquinho aqui? Eles querem tomar cerveja. Para com isso. Bom, gente, terça-feira, amanhã tem aula nossa, hein? Obrigada, então, gente. Até amanhã, tá? Para os meus alunos. Não tem o baiano do Mackenzie para eles irem depois da aula? Tem boteco que não falta aqui em volta. Obrigado, pessoal. Obrigada.